Olá pessoal, então essa é a nossa aula sobre John Locke, esse filósofo inglês nascido em 1632 e que morreu em 1704. O John Locke é também um filósofo contratualista, talvez dos três pensadores contratualistas que vamos estudar, o Locke seja o mais importante. Isso porque o John Locke ele dá origem ao pensamento liberal, né? O pai, considerado o pai do liberalismo, né? E isso é importante justamente porque a gente, olhando para a história do Ocidente, percebe que, de fato, houve um pensamento conservador que teve início aqui com as ideias do John Locke, mais à frente vai ganhar força com as ideias do Adam Smith, mas justamente porque houve aí uma predominância do pensamento conservador sobre o pensamento radical, que a gente precisa considerar o John Locke como um autor super importante. Tá? Então, da mesma maneira que a gente vai enxergar no Locke o pai desse pensamento conservador, a gente vai enxergar no Rousseau o início do pensamento radical. Bem, aqui eu coloquei uma cronologia para que a gente tenha um referencial de compreensão do John Locke e da sua obra, né? O primeiro comentário é a publicação das Meditações Metafísicas do René Descartes em 1641. Essa aqui é uma obra fundamental, importantíssima, ela dá origem a um pensamento filosófico moderno e que vai influenciar de uma maneira bem significativa o John Locke. Né? Depois, queria ressaltar aqui que o Locke ele tem idade para ter lido a obra do Hobbes. Isso é importante porque foi a partir da leitura do Thomas Hobbes que o Locke pôde construir uma contraposição na concepção de estado de natureza. Então, o Locke ele vai ter uma visão a respeito desse argumento inicial, esse argumento absurdo do estado de natureza, é muito diferente da compreensão que teve o Thomas Hobbes. Tá? E a outra coisa importante aqui para a gente ressaltar é a Revolução Gloriosa. Então, o Locke ele foi uma inspiração para esse movimento revolucionário aristocrático que aconteceu ali na Inglaterra. Eu digo aristocrático fazendo referência à aristocracia como forma de governo, mas a gente sabe que a Revolução Gloriosa foi uma revolução burguesa que garantiu, inclusive, o lugar da burguesia no comando da Inglaterra. E aqui eu também ressaltei as duas principais publicações do autor. Né? A primeira, em 1689, que é o ensaio acerca do entendimento humano, e a segunda, a obra política mais importante, 1690, que são os dois tratados sobre o governo. Tá? No primeiro tratado sobre o governo, o John Locke faz uma contraposição a um filósofo chamado Robert Filmer. Tá? Essa é uma obra menos importante, mas ela é publicada na sequência, quer dizer, ela é publicada junto do segundo tratado sobre o governo, que é onde o John Locke sistematiza todas essas ideias políticas que nos interessam. Tá? Aqui a gente tem a capa dessas duas principais obras. Né? À esquerda, a gente tem aqui o ensaio sobre o entendimento humano. Essa é uma obra que eu vou falar um pouco mais para vocês, que embora ela seja uma obra a respeito do pensamento filosófico em si, das ideias filosóficas, metafísicas do autor, né, uma obra de gnosiologia, ela é importantíssima para a gente compreender também o pensamento político do John Locke. Tá? Então, elas são obras complementares. Aqui à direita os dois tratados sobre o governo. Né?
que é onde ele formula de fato as suas ideias políticas. Agora, vai ser importante a gente compreender as duas de uma maneira complementar, porque é através desse ensaio sobre o entendimento humano que a gente vai ver a gênese daquele pensamento meritocrático que vai ser fundamental para a compreensão de como funciona a ideologia liberal, né? Como funciona de fato as ideias do liberalismo dentro de um pensamento conservador, tá? Então mais à frente a gente vai trabalhar um pouco mais com isso. Aqui eu coloquei duas citações, uma do Hobbes e a outra do Locke, para a gente ter uma ideia dessa contraposição que vai ser estabelecida pelo Locke em relação ao Hobbes, tá? Então, vamos lá. Citação do Hobbes. E assim cheguei ao fim do meu discurso sobre o governo civil e eclesiástico, ocasionado pelas desordens dos tempos presentes, sem parcialidade, sem servilismo e sem outro objetivo senão colocar diante dos olhos dos homens a mútua relação entre proteção e obediência, de que a condição da natureza humana e as leis divinas exigem um cumprimento inviolável. Então aqui, o que o Hobbes está dizendo? Ele está dando ênfase a essa relação entre a obediência e a necessidade do Estado. Ele está enfatizando aqui a guerra como algo presente no estado de natureza. Ou seja, sem esse estado, não é possível a existência pacífica entre os homens. Vamos agora para a frase do Locke. Para bem compreender o poder político e derivá-lo de sua origem, devemos considerar em que estado todos os homens se acham naturalmente, sendo este um estado de perfeita liberdade para ordenar-lhes as ações e regular-lhes as posses e as pessoas conforme acharem conveniente, dentro dos limites da lei da natureza, sem pedir permissão ou depender da vontade de qualquer outro homem. Aqui, prestem atenção como o discurso do Locke valoriza a liberdade já presente no estado de natureza. E não há uma condição necessária na relação entre a sociedade, a existência dos homens e a convivência entre eles, e o Estado. Não tem essa relação de necessidade entre o Estado, que vai surgir num segundo momento, e a própria sociedade. Lembre-se lá da aula do Hobbes, que eu disse a vocês que para o Hobbes o contrato de submissão e de associação era um mesmo contrato, mas que para o Locke e para o Rousseau isso não seria assim, tá? Então aqui a gente já começa a ver isso desenhado. Bom, como eu já havia dito, o Locke ele é o ideólogo do liberalismo, ele é o representante central do empirismo, ele é um autor contratualista, ou seja, dos autores que pensam nessa hipótese inicial de um contrato social, um contrato que gera a sociedade e ou o Estado. E ele é um justnaturalista, ou seja, ele pensa em um direito natural do homem. Para o Locke, o direito natural do homem está na vida, na liberdade e na propriedade. Então aqui é importante a gente ver qual que é a estratégia desse autor para chegar a esse terceiro direito natural do homem, que é a defesa da propriedade. Essa vai ser a principal contribuição do John Locke. Então veja, a estratégia argumentativa do Locke vai ser colocar na conta da natureza humana esse direito à vida, à liberdade e à propriedade. Se esses três elementos estão no direito de natureza, eles são inalienáveis. Eles não podem ser corrompidos por nenhum Estado. Então isso é uma diferença brutal entre o pensamento do Hobbes e o pensamento do Locke. Na verdade, no contrato social hobbesiano, os homens abrem mão de todos os seus direitos, exceto o direito à vida. Então, nesse sentido, eles abrem mão também ao direito de liberdade e ao direito de propriedade. Obviamente que isso não vai interessar a uma burguesia ascendente. No caso do Locke,
eu tenho aqui o direito de liberdade e de propriedade como parte do direito natural do homem. Portanto, isso não pode ser modificado em nenhuma circunstância, tá? Então, isso daqui vai ser super importante para a gente. Vamos continuar com essa discussão, mas agora a partir dessas ideias que estão presentes no empirismo, né? Ou seja, existe uma discussão dentro da história da filosofia entre empiristas e inatistas, né? Ou seja, aquele grupo de autores encabeçados aqui pelo John Locke que acreditam que as ideias elas vão se avolumando na cabeça dos seres humanos a partir da experiência. Ou seja, é através da experiência que eu vou avolumando conhecimentos na minha cabeça, aquilo que eles chamam de tábula rasa, como se os indivíduos nascessem como uma folha em branco, e conforme as experiências vão acontecendo, todos, absolutamente todos os conhecimentos vão sendo inscritos e se acumulando nessa folha em branco que deixa de ficar branca, né? Ou seja, a ideia é que quanto mais velha é a pessoa, maior quantidade de experiência e de conhecimento ela teve para inscrever nessa folha em branco, né? Então, o empirismo é essa ideia da tábula rasa. Os inatistas, eles discordam desse processo, dizendo que boa parte do conhecimento humano ele é inato do homem, ou seja, há instintos, há reações, há saberes entre os homens que nascem com eles. E é justamente por isso que nem tudo fica a cargo da experiência, da empiria. Para ilustrar o empirismo, eu fiz essa sequência de quadrinhos aqui. Então dá uma olhada lá. O Locke falando. Todo conhecimento humano pode ser obtido por meio da percepção sensorial ao longo da vida. O que isso significa? A percepção sensorial são os nossos sentidos. A audição, a visão, o tato. Quer dizer, esses sentidos são a porta para o conhecimento. É através desses sentidos que os indivíduos vão tomando conhecimento do mundo e inscrevendo esse conhecimento na sua tábula rasa. A mente do ser humano, ao nascer, seria como uma folha em branco. E tudo o que se sabe é aprendido depois. Então é isso que eu falava. A partir dos órgãos dos sentidos, os indivíduos eles vão tomando conhecimento através das suas experiências do mundo, de tudo que está ao seu redor, nomeando essas experiências e a partir dali eles começam então a ter o conhecimento. Eu acredito no poder da educação como transformadora do mundo. O mal não é parte de um plano de Deus, e sim produzido por um sistema social criado pelos indivíduos. Por isso, poderia ser modificado também por eles. Esses dois quadros aqui mostram o seguinte: se todo conhecimento ele é adquirido através da experiência, a educação ganha um papel fundamental na condução dessas experiências e da interpretação dessas experiências. Então veja, disso decorre uma visão, primeiro, que de fato, pelo intelecto, a partir das experiências, os homens eles podem conduzir a vida para uma experiência moral válida, ou seja, os homens poderiam, através do pensamento e de todo o conhecimento que vai se avolumando nas suas experiências, poderiam, a partir disso, construir um universo moral para a sua sobrevivência. E depois, a ideia de que o mal ele não é produzido por Deus como uma aprovação, algo que foi muito comum durante o pensamento medieval, também coloca o indivíduo como um protagonista. Ou seja, aqui a gente vê o John Locke como um autor que coloca a racionalidade dos indivíduos, ou seja, a filosofia humana,
como uma arma para se construir uma sociedade justa, uma sociedade de benefícios, e não uma sociedade de sofrimento. Tá? A única fonte das ideias é a experiência, ou seja, elas não são inatas. A experiência ocorre a partir da experimentação sensorial. Ela só chega ao seu grau completo e gera ideias se ela também estiver marcada por uma esfera reflexiva dos fenômenos. Então aqui, esses dois quadrinhos, eles falam da relação entre a experiência e as ideias. Né? Ou seja, a fonte de todas as ideias é de fato essa percepção sensorial, é de fato a experiência. É a partir da experiência que um dia eu posso chegar a ter uma ideia. Nem toda a experiência se transforma em ideia. Para que uma experiência ela se transforme numa ideia, é preciso então que haja reflexão. É o papel da filosofia. Ou seja, a filosofia ela existe como um universo tensional das experiências. Né? Ou seja, é o momento em que o ser humano, a partir de um impulso reflexivo, se apropria das experiências e, através dessa reflexão, a partir das experiências, construa suas ideias. Isso aqui vai ser fundamental para a gente compreender a forma como os indivíduos lidam com o mundo. Ou seja, é a partir dessa capacidade de reflexão que gera uma capacidade de pensamento que o John Locke vai dizer como as pessoas lidam bem ou mal com as experiências pelas quais elas passam. E isso, claro, vai tirando a responsabilização de uma experiência bem-sucedida ou mal-sucedida do universo e transferindo essa responsabilização para o próprio indivíduo. Ou seja, o próprio indivíduo ele será responsável por saber desenvolver uma ideia reflexiva sobre as suas experiências para saber bem nortear essas experiências, né? Ou seja, veja como aqui já começa a se desenhar um pensamento meritocrático, ou seja, será mérito do próprio indivíduo o bom uso das suas experiências. Bom, o que isso significa? Os indivíduos, então, percorrem o mundo, interagem com as coisas, com os acontecimentos e com as pessoas. Com o seu intelecto, eles vão então fazendo bom uso dessas experiências e com isso eles podem tirar vantagens pessoais delas. Ou seja, uma boa decisão ela decorre de uma boa reflexão. Para o Locke, não há, portanto, nada que seja inato, nem o poder. Não há, portanto, um poder inato e nem um direito político divino. O primeiro tratado sobre o governo, em que ele critica o Robert Filmer, ali o que ele vai fazer é justamente contrapor essa ideia de um poder divino dos reis. Ele vai mostrar como que isso é uma coisa sem pé nem cabeça. Né? Então, para o Locke, os homens nascem iguais, então eles nascem iguais por natureza, e eles vão gradativamente se diferenciando a partir do uso que eles fazem do seu intelecto e de suas experiências. Veja que esse é um pensamento fechado, né? Ele é um pensamento que tem lógica, ele é um pensamento bastante forte, bastante poderoso, mas a gente não consegue escapar dele. Por quê? De acordo com esse pensamento, o sucesso de alguém decorreu do bom uso que ele fez no passado das suas experiências e do seu intelecto. Ou seja, aquela força opositora da virtude de que nos falava o Maquiavel, a fortuna, ela perde completamente o valor aqui no pensamento do Locke. Aqui o que importa é a virtude do próprio indivíduo, a sua capacidade de fazer o bom uso dessas experiências que são sugestionadas pela fortuna.
Bom, para Locke, todos os homens são iguais, cada indivíduo pode agir livremente desde que não prejudique a nenhum outro. Notem aqui que a gente vê a origem daquele velho clichê que diz que a minha liberdade vai até onde começa a liberdade do outro. Né? O que o Locke está dizendo com isso? Então, primeiro, aqui ele está prevendo que os homens nascem numa condição de igualdade, ou seja, em estado de natureza os homens são todos iguais. Segundo, ele prevê que esse estado de igualdade, gradativamente, ele vai se alterar de acordo com o bom uso que cada indivíduo faz do seu intelecto e das experiências pelas quais ele passa. Ou seja, a partir da própria convivência dos indivíduos entre si e da convivência deles com o planeta, eles vão se diferenciando uns dos outros e se transformando então em seres desiguais. Outra coisa que ele diz, um homem pode se apropriar de um bem, a terra especificamente, desde que leve em conta também o bem comum, a propriedade pública. Então, claro, como é um pensamento político, o Locke vai tratar de defender também a propriedade pública. Isso vai ser uma coisa importante dentro da obra do Locke. Mas aqui ele já está descrevendo uma concepção de propriedade como conceito, né? Uma propriedade que um indivíduo naturalmente pode fazer no momento em que ele olha lá um pedaço de terra e se apropria dela. Tá? Mais para frente a gente vai ver como que essa ideia de propriedade avança. Tá? Então, essas são as bases da ideia de uma sociedade sem a interferência governamental. Né? Que é então um dos princípios básicos do capitalismo liberal. É importante que a gente então consiga fazer essa relação disso que é o liberalismo, tal qual a gente o concebe hoje em dia, o liberalismo que foi colocado em prática e ainda é uma prática no Ocidente, no mundo ocidental, de que essa forma de organização política ela tem uma ancoragem aqui no pensamento do Locke. Primeiro, na concepção que ele faz de liberdade e de igualdade natural dos indivíduos, que vai se alterando a partir das experiências, a partir da conduta de cada um, ou se vocês preferirem, do mérito de cada um, e segundo, a possibilidade de uma propriedade como uma característica natural dos homens, ou seja, uma possibilidade natural dos homens é essa possibilidade de ser proprietário. Né? Vamos ver como que essa ideia de propriedade avança. Para o Locke, o indivíduo precede a sociedade, que é diferente do que afirmam Aristóteles e o Durkheim. Então aqui o Locke ele se apresenta como um autor individualista. A gente tem aí dois grupos de autores, né? O grupo dos autores individualistas e os coletivistas. Para os coletivistas, a sociedade é mais importante do que o indivíduo, e para os individualistas, o indivíduo é mais importante do que a sociedade. Né? Isso nos ajuda a pensar por que numa sociedade como a nossa, que acabou seguindo uma diretriz mais conservadora, a partir mais liberal, né, a partir da obra do Locke, que o individualismo ele é tão gritante. Como que na nossa organização social, política e econômica, o indivíduo acaba prevalecendo sobre o coletivo. Né? E também, de acordo com o Locke, o estado pré-social e pré-político, ou seja, o estado de natureza, ele era caracterizado pela perfeita liberdade e igualdade. Então, eu já disse isso, aqui a gente está só reforçando, mas é importante a gente saber que esse estado de perfeita liberdade e igualdade, ele existe do ponto de vista argumentativo para o John Locke. E se ele um dia existiu, ele pode continuar a ser buscado. Isso vai ser muito importante para a organização dos discursos que vamos ver sendo colocados em prática desde então. Ou seja, dentro de um regime capitalista, individualista, de desigualdade,
o discurso para se chegar novamente a uma perfeita liberdade e igualdade, ele vai estar sempre presente. Mas vamos ver como que o Locke pensa a propriedade, né? Então, de acordo com o Locke, o homem em estado de natureza é proprietário de sua pessoa e de seu trabalho. Veja que esse é um ponto de partida bastante simplório, né? O homem ser proprietário de si, quer dizer, isso é meio óbvio, mas é uma forma que o Locke encontrou dentro da sua argumentação de associar a ideia de propriedade ao estado de natureza. Ou seja, se no estado de natureza não havia absolutamente nada, o que havia era o homem com o seu próprio corpo e as ações que desse corpo derivam, né? Ou seja, o seu trabalho. A partir do contrato social, Locke já não vai falar de propriedade vinculada a essa natureza do corpo, né? ou a propriedade da vida, como ele fala no início. A partir do contrato social, o Locke passa agora a falar de propriedade de bens móveis e imóveis. Bens móveis, que eu posso levar de um lado para o outro, e imóveis é a terra, né? Quando se trata de um direito natural, o Estado não pode violar o direito de propriedade. Então, essa é a grande ideia do John Locke. Associar a ideia de propriedade privada a um direito natural, né? E, portanto, esse direito à propriedade ele passa a ser, de acordo com Locke, inviolável. Pelo trabalho, o homem torna a terra dada por Deus a todos os homens como sua. Ou seja, o Locke vai dizer que o trabalho é o fundamento originário da propriedade. Então, de acordo com ele, no momento em que alguém para em determinada terra, trabalha essa terra ela passa a ser desse alguém. Ou seja, o trabalho vai estar associado à ideia de propriedade. Se você pega um pedaço de madeira e você trabalha esse pedaço de madeira até transformar esse pedaço de madeira numa ferramenta, essa ferramenta será legitimamente sua. É isso que o Locke está dizendo. Agora, veja como isso é interessante. Essa frase, o trabalho é o fundamento originário da propriedade, ela pode ser usada dessa maneira, num pensamento conservador, para dizer por que alguns têm propriedade e outros não têm propriedade, mas curiosamente, esse mesmo argumento foi utilizado pelo movimento sem terra para justificar a invasão da propriedade alheia, justamente porque ela é improdutiva. É justamente porque não há trabalho algum desprendido dentro de uma terra improdutiva que aquela terra está vacante para ser ocupada por trabalhadores. Então veja como é interessante. Esse sistema de desigualdade que nós conhecemos, ele tem no John Locke um fundamento intelectual, mas uma invasão de um movimento sem terra, uma ocupação de um movimento sem terra a uma terra, usa o mesmo autor como uma forma de justificativa. E, por fim, o John Locke ele vai ser um dos primeiros teóricos a tratar do dinheiro do ponto de vista do pensamento. Então ele vai dizer que o dinheiro ele altera a forma de aquisição da propriedade. O dinheiro fez com que a propriedade fosse concentrada de forma desigual entre os homens. E a propriedade passa, então, a ser ilimitada. O que isso significa? Que se a gente tiver ainda nessa concepção de que é o trabalho quem fundamenta a propriedade, eu tenho um limite para isso, porque eu não vou trabalhar de forma tão intensa a ponto de transformar uma quantidade gigantesca de coisas em minha propriedade, né? Eu vou ter mais ou menos uma quantidade de coisas que me pertencem que eu posso defender, que são coisas que eu posso levar comigo, são coisas que eu posso vigiar. Agora, no momento em que o homem cria o dinheiro, essa propriedade ela passa a ser ilimitada, porque tudo aquilo que eu conquisto com o meu trabalho, eu posso transformar em dinheiro, e aí sim o dinheiro eu posso avolumar o máximo que eu puder.
Aqui vale a pena a gente fazer uma pausa só para falar dessa defesa da escravidão que está presente lá na obra do Locke. É uma passagem rápida, mas o Locke de fato argumenta uma situação em que a escravidão é legítima, né? Então, ele diz que somente os seres humanos são homens livres, né? E na guerra, essa é a única situação. Ao invés de morrer, o prisioneiro de guerra assume o ônus de servir ao seu conquistador, né? Ou seja, o argumento do Locke aqui para defender a escravidão é dizer que no momento da derrota de uma batalha, os indivíduos eles ou morrem ou eles estabelecem um pacto com o conquistador, dizendo que ao invés de morrer, ele assume o ônus de servir. Então ele se transforma em um escravo justamente porque ele passa a fazer parte dos bens que foram conquistados pelo exército adversário, né? Ou seja, ele deixa, portanto, de ser um humano e se transforma num objeto. Aqui o Locke ele dá uma função para a filosofia, uma função prática para a filosofia, né? Então, segundo ele, a filosofia ela tem que ter fins práticos, ela deve proporcionar uma norma racional para a vida do homem. Vejam aqui como o que eu disse lá no início, né, da aula, em que, de fato, a obra gnoseológica, filosófica do John Locke, ela está diretamente relacionada e é complementar à obra política desse autor, né? Então, de acordo com Locke, a filosofia ela tem essa função de criar um construto moral que organize a vida social, né? E aqui ele diz, a lei civil ela deve derivar da lei natural, racional e moral. Ou seja, na vida política, os homens não podem renunciar aos seus direitos naturais. Quais são? Os direitos à vida, à liberdade e à propriedade. Se eles renunciam a esses direitos naturais, eles renunciam à sua natureza. Então, isso os levaria para a animalidade. Bom, e aqui está o grande desafio do John Locke, que é criar uma teoria que seja capaz de conciliar a liberdade dos cidadãos com a manutenção da ordem política. Então, segundo Locke, como eu disse, na vida política, os homens não podem renunciar aos seus direitos naturais, ou seja, o direito à vida, à liberdade e à propriedade. Se eles fazem isso, eles renunciam à natureza humana. E no estado de natureza, não há a certeza e a regularidade na defesa e na punição. Ou seja, esses direitos eles não são naturalmente preservados, não há regularidade nisso. Então, o que os homens fazem é estabelecer um estado civilizado onde se possa constituir uma autoridade superior, esse é o contrato social, de acordo com John Locke, que estabelece, então, a certeza de regularidade na defesa e na punição. Eu vou defender o quê? Esses direitos naturais. E eu vou punir o quê? Eu vou punir quando esses direitos naturais não são preservados. Então, para o John Locke, o contrato social é muito diferente do contrato hobbesiano. No contrato social, os homens eles não renunciam aos seus direitos naturais, que são inalienáveis. Eles renunciam apenas a duas coisas: ao direito de defesa e ao direito de fazer justiça. E é justamente renunciando a esses dois direitos que eles garantem que os direitos naturais sejam melhor garantidos. Ou seja, o contrato hobbesiano, ele implica em que todos os cidadãos abram mão de todos os seus direitos, exceto o direito à vida. No contrato do Locke, os homens não abrem mão de direito natural algum. Eles só abrem mão, só fazem a concessão do direito de defesa e de fazer justiça para o soberano, justamente para que o soberano
ao defender e ao fazer justiça, garantam os direitos naturais de todos. Para Locke, os homens em estado de natureza são livres, iguais e independentes na medida em que todos estão sujeitos às leis da natureza, que é a razão, não devendo abusar de sua liberdade para prejudicar os outros. Quem agride o outro está indo contra as leis naturais, renunciando à razão e dando aos outros o direito de castigá-lo, ocasionando as lutas. Não se trata mais de uma guerra de todos contra todos, como teorizava Hobbes, mas de uma guerra dos seguidores da lei da natureza contra os transgressores da lei da natureza. Bom, para o Locke, no momento em que o contrato social é estabelecido, se inicia então o Estado Civil. E ao passar para o Estado Civil ou Estado Político, aquela unanimidade que foi utilizada para o firmamento do contrato social, ela cede espaço ao princípio da maioria para a escolha do governo. Ou seja, o Locke aqui ele já está dizendo que é importante que o governo, qualquer que seja ele, seja escolhido pelo princípio da maioria. Então o Locke está falando de eleições. Tá? Aqui está presente também no pensamento político do Locke o governo misto. Né? Então isso que aparece em vários outros autores, como a gente já comentou. Né? O rei seria o equivalente à monarquia, a Câmara dos Lordes o equivalente à aristocracia, e a Câmara dos Comuns, a democracia. Sempre lembrando que aqui a gente está fazendo referência às três formas clássicas de governo elaboradas lá pela filosofia antiga do Platão. E também lembrando que aqui a Câmara dos Comuns representa a democracia, mas aqui não se trata do povo ocupando a Câmara dos Comuns. Né? Embora o Locke não vai dizer isso em nenhum lugar, a gente sabe justamente que ele está fazendo referência à burguesia. Né? Ou seja, não se trata do proletariado ou do campesinato ocupando a Câmara dos Comuns. O que a gente tem aqui é, de fato, a burguesia que não conforma uma classe aristocrática, porque esse é um privilégio de nascença, mas a gente tem aqui a democracia sendo ocupada pela burguesia, justamente porque serão aqueles indivíduos comuns que enriqueceram e que justamente com o poder de posse do poder econômico passam a agora ocupar também o poder político ali na Inglaterra. Tá? E não importa a forma de governo, todo governo tem a função de preservar a propriedade. Claro, o governo tem a função de preservar a vida, a liberdade e a propriedade, mas a propriedade vai ser o valor mais importante aqui, né? Ou seja, é a primeira vez que a gente vê um autor dizendo com todas as letras que o maior valor da sociedade é a propriedade privada. E, para finalizar, aqui a gente tem os fundamentos da sociedade civil. Né? De acordo com o Locke, são esses os fundamentos, ou seja, o livre consentimento para estabelecer a sociedade e a forma de governo, ou seja, a decisão por um tipo de sociedade, por um tipo de governo, ela parte da liberdade natural dos homens. Depois, a proteção da propriedade pelo governo, ou seja, é um fundamento essencial que o governo ele garanta e preserve a propriedade privada. Depois, o controle do poder executivo e do federativo pelo legislativo, ou seja, o poder legislativo é o mais importante, e aqui vale um esclarecimento. Para o Locke, essa palavra federativo, poder federativo, corresponde às ações de Estado voltadas às relações exteriores. Né? O executivo é quem governa o Estado, quem mantém as obras funcionando, quem mantém a população segura, enfim, quem governa efetivamente é o poder executivo.
O poder federativo garante as relações internacionais. Então, esses dois poderes, que para ele aparecem de formas segregadas, eles devem ser vigiados pelo poder legislativo. Depois, o controle do governo pela sociedade. É muito importante a gente ver essa noção de vigilância que o John Locke coloca aqui, ou seja, estabelecido um governo, a sociedade deve ficar atenta e vigilante, porque se esse governo não estiver funcionando, a sociedade deve trocar esse governo. Então, essa ideia de vigilância da população em relação ao governo, ela está presente no John Locke e ela vai estar presente também na obra do Rousseau. Tá? E por fim, o direito de resistência, né? Ou seja, se diante de uma arbitrariedade, diante de um governo que se corrompe, a população vigilante ela pode apresentar resistência. Então veja que aqui essa é uma obra que vai inspirar uma revolução. É uma revolução burguesa, mas é uma obra que inspira uma revolução, assim como também a obra do Rousseau vai inspirar uma revolução. Aqui a gente tem a Revolução Gloriosa, sendo a mais diretamente influenciada pela obra do Locke, assim como a Revolução Francesa, ela vai ser a mais influenciada pela obra do Rousseau. Tá ok? Obrigado, espero que tenha ficado claro para vocês. Até mais.